Jeremias, no seu capítulo 1, a epígrafe do texto nos diz: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Eu passo a ler a partir do verso 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, esses versículos que lemos está contando a história de um homem chamado Jeremias. Jeremias, que era filho de Uquias, que era da terra de Anatote, era pertencente a uma família sacerdotal. E bem sabemos que aquele que o pai era sacerdote, automaticamente seguia a linhagem para ser um sacerdote também. Mas quando nós vamos ler, irmão, na Bíblia, nós vamos se deparar com Jeremias, um homem que era conhecido como um profeta chorão. O Senhor chamou ele para profetizar no reino de Judá, numa época que o declínio espiritual estava muito grande, numa época difícil, porém o Senhor contava com ele. Entenda que quando Jeremias, nós vamos ler os seus relatos, a história, nós vamos ver que foi um homem de muita fé, de muita garra, de muita autoridade e posicionamento, que se posicionou contra tudo aquilo que não era a favor das coisas santas e dignas das coisas de Deus. Entenda que ele viveu numa época que a corrupção estava muito elevada, mas ele continuou firme naquilo a qual o Senhor o chamara. Mas quando nós lemos a história, nós vamos ver que as coisas eram difíceis, porém o Senhor o preparou para aquele momento. O Senhor preparou Jeremias para aquela vocação. O Senhor preparou Jeremias para aquela missão. O Senhor preparou ele para vivenciar tudo aquilo que ele vivenciara na terra. O que eu quero que você entenda é que Jeremias não caiu do nada na terra. Não foi do nada, não foi por um acaso. Existia um propósito. Repita comigo: propósito. Existia um propósito. Quando nós lemos no capítulo 1, nós vamos se deparar com o início de tudo isso. O início das coisas que ele vivera, do ministério que ele teve. Nós não vemos na Bíblia relato que ele serviu como sacerdote, mas o Senhor chamou ele para ser profeta, para falar tudo aquilo que o Senhor queria que o povo ouvisse, independente se era uma coisa boa ao ouvido do povo ou ruim. O Senhor chama Jeremias. Só que quando nós vamos ler, nós vamos ver que nessa chamada o Senhor tem um propósito antes mesmo dele vir a público. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você não é obra do acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não faz parte do rebanho a qual Cristo te direcionou por um acaso. Você é uma alma escolhida pelo Senhor para fazer uma diferença. Entenda que Jeremias, irmão, quando nós lemos no capítulo 1, nós vamos ver que quando ele é chamado, ele é vocacionado, ele tem a primeira visão dele. O Senhor tem que se manifestar a ele, porque o Senhor sabia da sua estrutura. O Senhor sabia do que passara com ele naquele momento, porque o Senhor nos conhece. Eu quero que você guarde isso nessa noite. O Senhor te conhece. Ele conhece o seu assentar, o seu levantar, o seu entrar, o seu sair. Ele conhece você de uma forma que nem mesmo você se conhece, a profundidade. Quando nós vamos se deparar com o livro de Jó, Jó está vivenciando umas duras provas na sua vida. Ele está vivenciando tudo aquilo que um ser humano, ao olho humano, não era capaz de suportar. Mas quando ele começa a indagar, ele não murmura, mas ele tem muita indagação do seu livro acerca do que ele está vivendo, por aquilo que ele havia se posicionado e esperava receber de uma forma diferente. Então você vai ver que ele começa muito a indagar, mas o Senhor não responde a ele de uma forma a qual ele espera.
Mas o Senhor responde a ele de uma forma a qual faz ele entender quem de fato o Senhor era para ele. Então, quando nós vamos ler, nós vamos ver que Jó, ele vai relatar que o Senhor começa a perguntar: ei Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite no mar? Eu quero fazer uma pergunta para você hoje: aonde você estava quando Deus criou o mar? Aonde você estava quando com uma palavra o Senhor libera a existência de todas as coisas que há nessa terra? Aonde é que você estava? Aonde é que você estava quando Deus olhou para o sol e falou: ei, vou criar, haja luz. Houve luz, houve todas as coisas. Como nós vamos ler no capítulo 1 de Gênesis: ei, no princípio criou Deus o céu e a terra. E tudo que era aqui, ó, tudo que não era, acabou sendo, porque o Senhor trouxe a existência. O verbo criar é um verbo que é ação que traz à existência o que não existe. Então eu quero que você pense: aonde estava você quando Deus criou todas as coisas? É óbvio que nós não vamos ter palavra de onde nós estávamos. Mas por que eu te pergunto isso? A pergunta parece tola, mas ela tem fundamento. Sabe por quê? Para que você entenda que o propósito que Deus tem com você não é de quando você tem consciência, é de antes de todas as coisas. Você consegue entender isso? Você consegue entender que não é quando você tem a consciência: ah, agora eu sei o que é certo e errado e Deus me chama para isso. Não. E eu te provo isso com aquilo que nós lemos. Ei, Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Oh, aleluia. Você consegue entender que possa ser que você está aqui hoje, jovem, vivenciando algumas situações difíceis, algumas guerras internas, algumas indagações por causa da idade. É uma fase difícil. Tenho uma filha de 16 anos e eu também sou uma jovem. Não tanto quanto vocês dão risada, né? Mas é isso. Então a gente sabe o quanto é complicado. Vocês querem saber a minha idade, né? 35. Então eu quero que vocês entendam isso, que às vezes a fase é complicada e vem várias indagações. Para que eu estou viva? Para que eu estou vivo? O que eu estou fazendo aqui? Parece que nada dá certo. Parece que aquilo que a gente quer não se estabelece. Parece que aquilo que a gente programa não anda. Aí começa a vir um monte de indagações na mente sem resposta. E nós bem entendemos que o inimigo da nossa alma, ele trabalha nas emoções que estão abertas. Quando as emoções estão doentes, é uma brecha que o adversário entra para querer trabalhar aqui, para querer te enfraquecer, te tirar da presença do Senhor e te levar para longe da missão que o céu designou para você. Por isso que eu quero que você entenda aqui hoje: você não é obra do acaso. Oh, aleluia. Você não foi um erro do seu pai, da sua mãe. Você não foi, possa ser que alguém olhou para você e falou: não, eu não gosto de você, eu não te planejei, você veio sem eu querer. Ei, mas possa ser que o falar do humano é esse, mas o falar do céu para essa noite para você não é: eu te escolhi e eu te formei, diz o Senhor. E olha que coisa preciosa que o Senhor, e hoje eu lendo essa palavra à tarde, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Simples, que o Senhor te escolheu. Você pode falar para quem está do teu lado: você é escolhido. Você tem ideia de como é ser escolhido? Nós estamos vivendo numa geração, gente, que a rejeição, ela é muito pesada. As pessoas o rejeitam. E eu cresci num ambiente de rejeição. E eu sei o que é a dor da rejeição.
Só que olha que lindo, o ser humano pode não se rejeitar, mas o Senhor está dizendo nessa noite, e não é para quem não veio, é para quem está ouvindo, é para você que está aqui. Eu te escolhi, e não importa quem te rejeitou. Só que o Senhor te escolheu, te salvou, te justificou. E não é para você ficar aqui, desculpa o palavreado que eu vou usar aqui, panguando. Não. O Senhor te escolheu, Ele te amou, mas para você fazer uma diferença. E quando nós vamos ler isso para Jeremias, Jeremias não tinha ideia da missão que ele tinha. Jeremias não tinha ideia do peso da sua vocação. E possa ser que você está aqui hoje. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Mas existem algumas indagações. Mas eu? Aí começa um complexo de inferioridade. Mas quem sou eu? Você é filho amado de Deus. Você é uma filha preciosa de Deus. Você é alguém que Deus amou. Oh, aleluia. É engraçado que quando nós vamos estudar sobre o corpo humano, ainda que pode ser gêmeos, sempre tem algumas características que diferenciam um do outro. Você entende que você é exclusividade de Deus? E quando você se sente amado pelo Senhor, irmão, minha irmã, jovem, não tem ninguém que possa ocupar o lugar do Senhor no teu coração. Por isso eu quero que você entenda que o Senhor te escolheu, te amou, te justificou, só que Ele te vocacionou para algo. Só que os complexos vêm, e possa ser que você aqui hoje está pensando, mas eu, Anne. Aí você está com medo porque a insegurança bateu em Jeremias. Por que você acha que Deus teve que falar com ele? Quando você lê Ezequiel, um profeta, você vê Deus falando com Ezequiel daquela maneira que fala com Jeremias? Não. Quando você vai ver alguns profetas na Bíblia, você não vê o Senhor falando com eles da maneira que fala com Jeremias. Quando a gente lê e vê que ele era meio chorão, nós vamos perceber que ele era meio emotivo, que ele era um pouco sentimental. E Jesus conhece a gente. O Senhor sabe de cada um como é aqui. Sabe dos seus defeitos, sabe das suas qualidades. Sabe que você é chato, sabe que você é legal, sabe que você é difícil, sabe que você é complicado. Ele sabe de tudo isso. E mesmo assim, Ele continua te amando e te escolheu para uma grande obra. E olha que interessante, que quando o Senhor marca um bate-papo conosco, como está marcando hoje, nós já entregamos a adoração. Nós entregamos um culto racional a Deus aqui nessa noite. O que é um culto racional? Aquilo que não é movido pela emoção, mas pela razão. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Então entenda isso, nós já entregamos. E o Senhor, conhecendo a nossa necessidade, está falando conosco. Porque a palavra vem aqui e depois vai para Ele. Você não é qualquer coisa. Você tem que entender. Você é a exclusividade do céu. Você não é uma moça qualquer, um moço qualquer, não. Você foi comprado pelo alto preço na cruz do Calvário. Quem é que acredita nisso? Oh, aleluia. Só que quando o Senhor fala com Jeremias, Jeremias, eu te conheci, eu te vocacionei antes de você sair da madre da sua mãe. Ele começa a dar a identidade de Jeremias. Ei, Jeremias, você não é qualquer coisa não, antes de você ser formado. Aí você quer mais a profundidade disso? Salmo 139, verso 16. O salmista vai dizer, olha a profundidade disso. Os teus olhos viram o meu corpo informe, e no teu livro estava sendo escrito todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo, o salmista? Que o olho de Deus contemplou ele quando ele não tinha forminha de bebê. Quem já viu um ultrassom aqui? Levanta a mão. Vocês já viram que eu gosto de conversar. Quando você vai ver no ultrassom, a mãe descobre que está grávida. Aí coloca lá, passa a maquininha, o aparelhinho. Aí o médico entende tudo e eu não entendo é nada. Aí você vai olhar lá e o médico está falando, tá vendo o braço? Aí você fica olhando.
Você quer entender, não é assim, gente? Mas o braço ali você não está entendendo nada. Quando está grandinho é mais fácil. Olha, mãezinha, olha aqui, a perninha está fechada. Aí você fica olhando, mas onde que ele está vendo uma perna? Se o médico consegue entender aquilo, você está entendendo que Deus está dizendo antes do seu corpo ter forma. Oh, aleluia! Antes do seu bracinho crescer na barriga da sua mãe, antes do pulmãozinho ter sido feito, era como mais ou menos assim, quando vai lá e faz o primeiro ultrassom, quando não tem nem barriga. Aí sabe o que a gente rotula? Carocinho de feijão, não é isso? Sim ou não? Ó, parece o carocinho de feijão. Exatamente isso. Quando o corpo ainda está informe, não teve uma formação, no teu livro estava sendo escrito todas as coisas. Olha que profundidade isso, gente. Antes de você ser formado, Deus já estava escrevendo um tempo novo para você. Antes de você ser formado, Deus já olhou para você e disse: ei, eu vou chamar essa para minha obra, para meu serviço, para ajudar, para servir. Eu vou fazer dele e dela algo para o meu reino. Só que o mundo, ele é tão cruel, gente. O inimigo, ele é tão astuto, que ele vem com tudo para cima da gente, principalmente nessa fase. Aí Deus precisa fazer, como nesse culto, no último dia de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2026, marcar um tempo pra gente ouvir Ele, para Ele dizer para nós: eu te escolhi. Você não é obra do acaso. E antes de você nascer, eu já te vocacionei para o serviço na terra. Quem está entendendo isso? Você consegue entender já que você é amado de Deus. Você consegue entender que você não é qualquer coisa. Mas possa ser que você até sabe para que foi chamado. Mas existe uma insegurança. Como que? Jeremias. Ei, Jeremias, quando Deus fala para ele: olha o destino que Deus já está dando, olha o serviço que Deus já está mostrando, vai ser profeta. E não é qualquer coisa, Jeremias, é das nações. Olha o peso, gente, do que Deus entregou para ele. Olha o peso. Aí ele vai ficar o quê? Com medo. Mas Senhor, como vai ser isso? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Possa ser que a insegurança bate dentro de você. Tem até o desejo de servir ao Senhor nas coisas que o céu te proporciona, naquilo que o Senhor te apresenta. Desde quando eu sou criança, gente, eu lembro que eu entrei na aula de música, eu tinha 7 anos. Comecei a tocar na orquestra, eu sempre fui para frente. Comecei a tocar na orquestra, comecei a tocar na banda da igreja, tocava bateria, tocava um pouco de violão e cantava. Eu fui me envolvendo. Era o servir a Deus, era o servir que o Senhor estava me entregando. E ali eu fui indo. Mas tinha algo que eu vou falar para vocês, que não nasceu comigo. Mas Deus falava assim, ó, usava pessoas e falava assim: olha, Deus vai te fazer uma pregadora. Eu falei: mas nem de Bíblia eu gosto. Falava isso, gente. Vocês dão risada, né? Mas por quê? Era criança. Na escola dominical, que na minha igreja tinha a escola dominical, eu gostava daquela competição, Maiara, corrida bíblica. Abria a Bíblia, negócio, já pegava até a Bíblia, ficar folheando sábado de noite, para quando chegasse lá: ei, vamos lá para a corrida bíblica. Mas eu era aquela que gostava de indagar: mas por quê? Por quê, tá? Aí até que alguns professores ficavam: irmã, Anne, nós não sabemos. Eu falei: então, mas você é meu professor, então na próxima aula eu trago. E ali eu comecei a entender que Deus já estava me forjando para hoje. Só que ia depender muito de mim, porque Deus não força a gente a nada, gente. O Senhor mostra o caminho, é você que segue. Por isso eu quero que você entenda que você tem uma missão na terra. Você tem uma vocação, tem um serviço
que o céu designou para você. Só que possa ser hoje que você está com medo. Está com medo de ter uma oportunidade de abrir a boca e deixar Deus te usar. Ler uma palavra, tocar um instrumento, cantar. Aí possa ser que você olha para dentro de si e fala: não tenho condição disso. Aí começa a colocar um monte de impedimento. Ah, porque minha voz não é bonita, porque meu braço não é muito grande. Ah, porque... Ei, é noite que o Senhor está dizendo: chega de desculpa. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta, jovem. Deus erra? Responde. Deus erra? Ele não erra. E por que é que nós se achamos incapazes de viver aquilo que Ele designou para nós, sabendo que Ele não erra? É meio contraditório isso. Senhor, mas o Senhor me escolheu para isso. Ele não erra. Se Ele te escolheu, Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Quem está entendendo isso aqui? Ele sabe que você tem tudo aquilo que é necessário, porque o capacitar é dele. Ele só quer saber se você está disposto a viver o que Ele tem para você. E muitas das vezes, gente, a gente fica acanhado, fica com medo, deixa a timidez tomar conta, deixa a preguiça tomar conta, deixa o complexo de inferioridade tomar conta, deixa as emoções tomar conta. Mas o Senhor hoje está dizendo: eu te escolhi, e eu quero que você seja tudo aquilo que eu vocacionei para que você fosse. Por isso é noite de você olhar para si e falar assim: não, é o último dia de fevereiro. A partir de amanhã eu sou uma nova pessoa na obra do Senhor. Você está disposto a viver tudo que o Senhor tem para você? Oh, aleluia. Jeremias, eu te conheci, eu te santifiquei. Tudo antes de você vir à tona na terra. Não tem para onde você correr, gente. Você que está me ouvindo aqui hoje, não tem para onde você correr. Não tem. Você foi separado no ventre da sua mãe. Oh, aleluia. Você pode até por um momento ter, saiu do caminho e foi para o atalho, mas não tem como. Jesus coloca de novo no caminho. Oh, aleluia. Só que não é para você ficar no caminho só por ficar. O Senhor está contando com a gente. Está contando para ganhar almas para o reino dele. Está contando para você do jeito que você é. Eu lembro que quando Jesus me vocacionou, eu falei, porque eu sou muito sincera com Jesus. E o Rafael, ele trabalha comigo, ele sabe que eu sou desse jeito mesmo. E eu sempre falei para Deus: Deus, eu não quero me camuflar em algo que eu não sou. O Senhor me deu essa personalidade, o Senhor me deu esse jeito. E para que eu vou mudar isso? Para se camuflar, para ser alguém reconhecido por Deus, ser alguém conhecido por ser de Deus? Não. O meu caráter é mudado quando eu venho para Cristo através do Espírito Santo, porque agora é Ele que vive. Então as obras que eu tenho que dar, os frutos, eles são transformados, mas a minha personalidade, o meu jeito, isso não é mudado. Possa ser que você está aqui, você é mais introvertido. Ah, mas Anne, eu sou desse jeitinho. É desse jeitinho que Jesus vai te usar. Possa ser que você está aqui, você é mais extrovertido, estrambelhado como a irmã Anne. É desse jeitinho que Deus vai te usar. Quem está entendendo aqui? É do seu jeitinho. Aí muitas vezes, sabe o que acontece? Os jovens, os adolescentes, eles querem olhar e falar assim: não, mas poxa, fulano é usado lá na palavra para trazer uma palavra bonita, mas olha a desenvoltura, olha como ele faz, olha como ela faz. Não, eu não consigo. Ei, ela é ela, ele é ele, você é você. Lembra que a mãe vai falar pra gente desde criança: você não é todo mundo? Vocês dão risada, né? É isso mesmo. Você
Você não tem que, mas ele é assim, não, é você. É no seu jeito. É no seu tempo. O Espírito Santo hoje só está querendo que você entenda. Eu quero que você esteja disponível para fazer o meu serviço. Você consegue entender isso nessa noite? E eu lembro que quando eu falei isso para Jesus, eu falei: Jesus, do meu jeito. Sempre será do teu, mas me usa do jeito que eu sou. Quiseram me mudar de um jeito, só que aí eu sou já de posicionamento. Falei: não, tem que ser. Eu não posso ser do jeito que vocês estão querendo. Eu tenho que ser assim, do jeito que Jesus me fez. Sabe por que eu entendi isso, irmã? Que cada um de nós tem uma personalidade favorável para aquilo que nós fomos chamados na terra por Deus para exercer. Tem lugares que o Senhor vai te colocar, que é o seu jeito que vai render. Tem lugares que o Senhor preparou, que é o seu jeito, é a maneira que você é, que o Senhor vai usar para transformar situações. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Câmara, preste atenção nisso, eu sou de dar risada de tudo. É um tal de kkkkkkkkkk e dou risada. E ali eu lembro que na primeira semana, eu estou falando de 2021, na primeira semana, eu era do último gabinete, e aquela risada, e veio alguém. Eu falei assim: é aqui que é a menina da risada? Aí eu, fiquei sem graça, Você acredita que o povo foi fazendo amizade comigo por causa da risada? Você está entendendo? Que a minha personalidade é o meu jeito. E aí eu lembro que chegou uma assessora e falou para mim assim: poxa, você acredita que eu estava triste lá no gabinete? Eu ouvi você dando risada e eu acabei dando risada também. Peguei uma amizade com ela, afastada da igreja. Falei: então vamos rir tudo junto na igreja. Vamos comigo para a igreja. Gente, por causa da risada, do meu jeito, Jesus falou: opa, eu só quero que você esteja disponível. Ela foi lá, foi para a igreja comigo, entregou a vida para Jesus, se batizou, e o Senhor tirou ela da Câmara, porque era só por uma obra específica. Você está entendendo o que Jesus está contando com você? Mas você não precisa querer se menosprezar porque fulano é diferente. Não, você tem que ser você. Fala para quem está do seu lado: seja você. Eu já estou encerrando. Senhor Jeová, eu não sei falar porque eu sou uma criança. O Senhor sabe das suas limitações. Já foi falado aqui das escamas. Ele sabe quais são as escamas que está impedindo você de ver o que você tem a fazer. Mas isso, gente, vai requerer de nós. Tem coisa que a gente resolve orando, e tem coisa que é posicionando. E é isso que o Senhor está falando para nós aqui. Você já está orando. Eu quero só você se posicionando. Eu quero que você se posicione para fazer a minha obra. O Senhor me chamou para cantar, Anne, mas eu tenho vergonha, porque eu não tenho um vibrato legal, uma voz legal. Ei, na Bíblia não está escrito aquele que tem aula de canto, aquele que tem técnica, aquele que tem afinação. Não, está dizendo: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Se posicione hoje. O Senhor hoje está tratando com a gente. Você é amado, você é escolhido, e eu te vocacionei para algo. E eu quero que você execute isso. Eu quero que você sirva isso. Mas como que é servir cheio do Espírito Santo? É dando ouvido e dando liberdade para Ele fazer com você o que Ele quer. E eu lembro, gente, que quando eu falei: Jesus, tudo bem, o Senhor me chamou para isso, mas eu fui muito criticada pelo meu jeito, mas eu entendi, é desse jeito que eu te quero. E ali o Senhor começou a me levar para tantos lugares, gente. E eu quero que vocês guardem isso, que não é uma barganha com o céu, mas quando nós se entregamos para fazer a obra de Deus, o céu sempre cuida da gente. E eu lembro que eu passando uma das maiores provações da minha história, porque eu vivi um tempo muito difícil, e eu quero dar um conselho para você, jovem, que está me ouvindo. Guarda o que eu vou falar.
não querer estar aonde Deus não quer que você esteja. Eu vou falar de novo. Não queira estar aonde Deus não quer que você esteja. Porque quando nós desobedecemos e entramos aonde Deus não quer que nós estejamos, o resultado disso é sofrimento. Eu sei que a fase da adolescência, da juventude, porque eu já passei por isso, a gente quer o quê? Namorar, a gente quer ir pra cima. Só que o coração do homem é enganoso. E eu sinto do céu de te dar esse conselho, porque eu vivi isso. Obedece pai e mãe, gente, porque ele tem visão do que você não tem. Hoje eu sou mãe de uma menina que vai fazer 16 anos. Hoje eu consigo entender minha mãe. Você já ouviu sua mãe dizendo: quando você for mãe, você vai entender? Vai mesmo, e vai mesmo. E eu quero te dar um conselho: o coração é enganoso, gente. A paixão, ela é avassaladora e faz a gente entrar em caminhos que Deus não tem para nós. E eu lembro que eu me apaixonei pelo filho do pastor da igreja. Uma paixão avassaladora. Meu pai falou: você não tem idade para isso. Aí teimosa, mas eu quero. Namorei escondido. Não era nem para falar isso na palavra, mas Deus sabe por que eu estou dizendo isso aqui, tá? Fiquei namorando escondido. Com 10 anos, gente. 11, 12, 13, 14, 15. Foi um dos piores plantios que eu tive na minha história. Porque a colheita foi de muita dor. Papai e mamãe direcionando: não quero, porque eu amo. Não ama nada. O amor, ele é paz. A paixão que avalaça tudo. Tem que tomar muito cuidado. Porque essa geração que nós estamos vivendo hoje é muita facilidade. Mas o Senhor hoje está dizendo: eu estou te cercando, eu estou te aconselhando. Tudo que é teu vai se encaixar. Tudo que é para ser para você vai se encaixar. Mas hoje escuta esse conselho de quem viveu. Quando o papai falar assim, ó, não entra nisso, não entra. Quando o pastor fazer um aconselhamento, o seu líder fazer um aconselhamento, dá ouvido. Sabe por quê? Quando eu me casei muito cedo, com 16 anos, o camarada era bem mais velho que eu. Irmão, eu paguei um preço tão alto. Para você ter uma ideia, eu não vou contar isso aqui, mas só para você ter uma ideia. Ele me trocou, me deixou pela minha amiga de infância. E me deixou com essa criança sozinha, com 3 meses. Hoje ele tem uma família com ela e tem 2 filhos com ela. Hoje eu falo pra cara e falo pros meus pais: é a colheita da minha desobediência. Ainda que eu estava tendo uma colheita dolorida, Deus nunca me abandonou. Porque quando nós terminamos a colheita, nós temos que entender que nós temos que fazer um plantio bom. Está tendo uma colheita ruim pelo que você plantou? Seja inteligente. Então eu vou começar a ter um plantio bom para ter uma colheita lá na frente vitoriosa. Foi isso que eu fiz. Comecei a orar, comecei a buscar. E eu me lancei na presença de Deus, gente. Porque eu era tão nova, não tinha nem 20 anos, gente. Quando eu tive essa criança, não tinha nem 18. E ali eu criei a Karen sozinha. E dura coisa é ser mãe solo. Por isso, moças, obedece. Não deixa ser levado pela emoção. Valorizem o aconselhamento e coloquem em prática. Quem está entendendo isso aqui? Já estou terminando. Por mais que eu tinha sofrido muito, eu me lancei e fui servir ao Senhor. O que o Senhor quer de mim, Jesus? Eu comecei a exercer a vocação, comecei a servir ao Senhor. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a me lançar. Porque, irmão, não é apenas o espiritual, não. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Tem que estudar, tem que ler. Leiam, gente. A sabedoria e o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de vocês. Eu lembro que quando eu fazia a obra social nas ruas, quantas vezes eu vi homens de Deus morando na rua, em situação de rua, lendo livros. E eu bati um papo, que hoje eu sou jornalista.
Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de fazer entrevista. Parece até que eu sou, nossa, que menina entrona, mas não é, é o meu jeito mesmo. Gosto de perguntar, gosto de saber. E ali eu perguntava para eles ali, o que aconteceu? Ah, eu não vigiei, acabei fazendo o que não era para fazer. Mas eu tô aqui, ó, lendo. Ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, tá morando na rua. Mas o conhecimento, você conversa com a pessoa, uau, que coisa linda. Leiam. É gostoso o TikTok, é gostoso o Instagram, eu amo. Ixi, gente. No meu Instagram tem oração, tem palavra, tem brincadeira, tem tudo. Mas eu quero dizer para vocês que tudo tem um tempo. Tem hora que eu saio, deixa eu ler um livro. Deixa eu tirar meu momento para ler a Bíblia. Deixa eu tirar o meu momento para ler. Você está entendendo isso aqui? Eu comecei a ter um plantio diferente. E olha o que eu vou falar para vocês. Eu tinha um desejo no coração. Eu vivia de cesta básica de igreja, gente. Quando eu fui deixada, não tinha faculdade, não tinha nada. E Jesus falando, faz a minha obra. O plantio estava mudado agora, embora eu estava tendo uma colheita de dor. E olha que loucura. Já estou terminando, gente. Um dia eu falei assim para Jesus, quero me batizar no Rio Jordão. Alguém olhou para mim e falou, pastor Luciano, alguém falou para mim assim, você? No Rio Jordão? Com uma filha pequena, vivendo de cesta básica de igreja. Mas eu já tinha me aprofundado em saber quem era Deus. E eu sabia que Ele realizava sonhos. Eu sabia que não era uma barganha, mas eu estava em crédito com o céu. Senhor, eu estou aqui te servindo de todo o meu coração. E o Senhor prometeu para mim que ia cuidar de mim. E pasmem, gente. Quando eu fiz 25 anos, estava pregando numa igreja em Guaianazes. Aonde? Guaianazes, periferia. Você tem uma ideia onde eu morava. Estou lá pregando, pastor. Falar, fazendo a obra. Cara, lá com a pastora da igreja, porque era só eu e ela era criancinha. Chegou uma moça no final do culto e falou para mim assim, ei, quando você estava pregando, Deus mandou falar uma coisa para você. Eu falei, pode falar. Você já tirou seu passaporte? Eu falei, eu? Não tinha nem bilhete único. Falei, não. Pois vai tirar, porque Jesus mandou eu te abençoar. Você crê nisso? Não é barganha. Se entrega de verdade, sirva de verdade, que o céu se responsabiliza por você. Eu quero dizer para você que eu fui atrás do meu passaporte. Ajuntei meu dinheirinho na época. 2016, Jesus me levou para Israel de graça. Eu me batizei no Rio Jordão, gente. 11 de novembro de 2016. Pastor Daniel Nogueira da África me batizou no Rio Jordão. Eu mereço? Nunca. Mas eu sei que eu vivi minha experiência para dizer para vocês aqui nessa noite. Sirva ao Senhor com alegria, Ele cuida de você. Sirva ao Senhor com alegria, Ele cuida dos seus sonhos. E quando eu cheguei ali, no meu Instagram tem uma parte do meu batismo. De graça, gente. Eu tinha 25 anos. De graça. Eu ganhei dólar, eu ganhei tudo. Eu não paguei R$1. O Senhor realiza sonhos. Fala para quem está do teu lado. Deus realiza sonhos. A minha vida nunca mais foi a mesma. Pastor Luciano, olha isso. Quando eu cheguei lá, eu sempre que esse jeitão meu só estava do jeito importante. Porque, irmão, quando eu olhei lá, o que era judeu, mas falava português e queria colocar todo mundo junto, né, para conhecer. Aí ele foi e falou assim, vamos fazer aqui uma roda aqui. Aí você se apresenta. Você fala seu nome, sua profissão. Fala um pouco de você. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou ficar por último.
Que eu tô vendo aqui que o povo é tudo chique. Só tô vendo. Fulano de tal, médica. Fulano de tal, dentista. Fulano de tal, juíza, advogado. Eu falei, Jesus, eu não sou nada. Na época não tinha faculdade, não tinha nada, pastor. Aí chegou minha vez, aí eu falei, meu nome é Anne, não sou nada. Aí todo mundo, kkkk. Mas foi liberada uma palavra profética sobre a minha vida ali. Quando chegar no Brasil, uma porta se abrirá para você. Você ainda retornará a esse país com uma profissão que Deus vai te dar. Você tem ideia que eu vivia de cesta básica da igreja? E eu não trabalhava não porque eu não queria, porque eu trabalho desde quando eu tinha 16 anos. É porque quando Deus resolve fechar a porta, ninguém abre, gente. Mas também quando Ele abre, ninguém fecha. E resumindo essa história, quando eu cheguei no Brasil, Deus me abriu a porta de uma faculdade e me deu uma bolsa. Me colocou dentro da Uninove. 1 ano eu ganhei de uma bolsa para fazer jornalismo. 3 anos depois, gente, aqui minha filha está de testemunha, a minha vida é milagre. 3 anos, 1 ano de bolsa. E 3 anos, uma irmã da igreja pagou a minha faculdade. Oh, aleluia. Sirva o Senhor com alegria, Ele cuida de você. Aleluia. Desde então minha vida se transformou. A colheita começou a ser outra, porque o plantio foi obediência. Por isso eu quero falar para você, jovem. Deus começou a mudar tanto a minha vida, que um dia eu fui ministrar, pastor, lá no Butantã. E eu passando perrengue com o pai da criança. E ela triste. Guarda isso e eu termino nesse testemunho. E ela triste. E eu falando, Jesus, é 1 hora que ela está chorando aqui, eu vou pregar lá na igreja. Enquanto eu vou pregar, o Senhor cuida dela para mim. Porque eu não tenho mais o que falar para ela. Ela falava assim, Maiara, mãe, por que meu pai não gosta de mim? Por que meu pai me abandonou? Irmã, eu não tinha mais o que falar para ela. Falei, Jesus, agora o Senhor cuida dela, porque o Senhor é o pai dela, enquanto eu estou fazendo a sua obra. Irmão, pasme, ela está aqui como testemunha. Pastor, chegou lá, era uma igreja apostólica, pastor Bruno Andrade. Irmã, é aquela sua filha? Sim, traz ela aqui. Sim. Trouxe no meio da igreja, vamos orar por ela. Ele liberou uma palavra profética sobre ela e falou para ela, ela está aqui, ó. Como é seu nome? Karen. Karen, eu estou vendo a bandeira dos Estados Unidos na sua cabeça. Oh, aleluia. O estado da Flórida, a cidade de Orlando. Eu estou vendo que Deus vai te colocar na Disney. Aí eu lá, pastor, no altar, falando, Jesus, não brinca com isso não. Porque a criança está chorando, ela está acreditando. Aí o Senhor me lembrou, eu não te levei para Israel? O que é impossível para mim? Nada. Faz a obra que o Senhor cuida dos teus sonhos. E eu quero dizer para você que Jesus realizou isso na vida da minha filha, na nossa vida. Jesus nos deu os vistos dos Estados Unidos. Faz 1 ano que nós voltamos da Disney. Oh, aleluia. Lembra? Lembra que era apenas a mocinha que vivia de cesta básica de igreja. Quando eu me posicionei, Senhor, eu estou aqui, disponível para a tua obra. Vai fazer o serviço que eu tenho para ti, que eu cuido de tudo para você. E eu termino dizendo para você, gente, que a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer ao Senhor. Que a partir de hoje, vocês que estão me ouvindo, olhe para dentro de si. O que é que está impedindo eu de servir ao Senhor? O que é que está impedindo eu de fazer o serviço que Deus vocacionou para mim? O Senhor teve que falar com Jeremias, porque o Senhor sabia que ele estava inseguro. O Senhor sabia que ele estava com medo. O Senhor sabia, então ele trata de acordo com o que a gente é. E por isso o Senhor preparou esse momento para nós, para dizer, não temas, eu estou com você.
Só que vamos, em nome de Jesus, se posicionar. Para que é que o Senhor te chamou? O que é que Deus entregou para você? Tem pessoas que estão aqui, que estão sofrendo, para ter história, testemunho para contar. Hoje eu consigo fazer tanto aconselhamento de jovem, porque eu entendo, gente. Eu sou aquela que acolho, corrijo, mas impulsiono, porque eu vivi isso. Tudo é possível, gente. Tudo é possível aqueles que creem. Então nessa noite, assim como Jeremias recebeu a palavra: ei, não temas, que eu sou com você, Jeremias. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Eu estou com vocês. Vocês são filhos amados, escolhidos, vocacionados, separados para uma grande missão. E tudo que vem ao contrário, para tentar impedir isso, que vocês nessa noite se posicionem. Para quê? Para lutar contra isso, porque tem algo novo chegando da parte de Deus para vocês. Vamos ficar em pé para orarmos. Pegue na mão de quem está do teu lado, e nós vamos orar. Você não tem ideia como está essa pessoa aqui hoje. Você sei que ele veio aqui se arrastando, mas hoje o Senhor falou conosco. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo que faz essa obra. Não é papel meu, é papel dele. Eu só fui um instrumento aqui hoje para dizer que é tempo de nós se posicionarmos. Se lança, jovem. Se lança. Possa ser que você é para frente igual eu. Usa o talento que Deus te deu, essa personalidade, para fazer a obra do Senhor. Eu quero profetizar em nome de Jesus que pessoas que estão aqui serão escritores. Oh, aleluia! As experiências que vocês estão tendo, a história de vocês ajudarão outras pessoas. Mas vocês precisam deixar da liberdade para o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. E nós vamos orar para isso. Orar para Deus dar a bênção para nós? Não. Nós vamos orar hoje uma oração específica. Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor quer. Estou ao serviço do Senhor. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos orar. Começa dando glória, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite. E eu quero te agradecer por esse momento que passamos aqui pela tua palavra, Senhor. Porque ela não voltará vazia, ela vai fazer o que lhe apraz. Senhor, nessa noite, obrigada por ter falado conosco, Pai. Nós estamos aqui, Pai, nossas vidas diante do Senhor. Pai, que tudo que está impedindo a vocação, tudo que está impedindo servir, tudo que está impedindo, meu Deus, meu Pai, não prevaleça. Que nessa noite venha cair por terra toda a escama, todo o mal, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, tudo que está impedindo esse jovem, Senhor, de se servir, tudo que está impedindo essa pessoa de entrar na posição que o Senhor a quer, venha ser lançado por terra em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, quantos rostos eu vi aqui, Pai, as lágrimas rolando. Que o Senhor enxugue essas lágrimas, Pai. Que o Senhor desperta a vocação que há neles, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, jovens sendo restaurados. Eu profetizo em nome de Jesus, emoções sendo curadas. Em nome de Jesus, eu profetizo que ministérios sejam destravados. Em nome de Jesus, Senhor,
Eu profetizo, Senhor, que eles serão, Pai, canal de bênção dentro e fora desse lugar, meu Pai, para que alma seja alcançada, para que vidas sejam transformadas, sejam libertas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai, que o Senhor envia, que o Senhor capacita, que o Senhor faça o que o Senhor tem de fazer, Pai, para que teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está do teu lado e diz: Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com você. Quem pode aplaudir Jesus, aplauda o nome dele.